dentro de poucos minutos, vamos fazer uma reflexão de uns 15 minutos nesta tarde sobre a palavra do Senhor e a sua importância para esses novos soldados do exército de Cristo que estarão descendo as águas na tarde desse dia. Primeiro livro de João, capítulo 3, nós vamos ver 2 versículos para meditação, principalmente desse grupo de irmãos que estão vestidos de branco nesta tarde, porque branco é a cor preferida do nosso Deus. Dentre todas as cores, a cor que o Senhor mais admira é a cor branca. E vamos saber disso nesta tarde. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Quantos encontraram, pode dizer amém? Amém. Versículo 1 do capítulo 3 da primeira carta de João. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. Podeis assentar glorificando o nome do Senhor. Meus irmãos, chegarmos ao status de filhos de Deus, é necessário um novo nascimento. Quando falamos que todo ser humano criado, ele é criatura, ele é geração de Deus, e podemos dizer que todos os seres humanos são filhos de Deus, no sentido que todos são criados pelo Senhor. Mas no status, na posição de sermos considerados filhos de Deus, na intimidade, no relacionamento, na paternidade e na natureza, é algo bem diferente. Isso nos mostra a atitude que cerca de 200 irmãos, e a maioria deles jovens aqui nesta tarde, estão dando seu status de simplesmente de serem filhos de Deus, como todos os seres humanos são, para serem filhos da intimidade, para serem filhos segundo a natureza de Deus. E quando falamos de natureza, então estamos falando das características que Deus possui, estamos falando dos seus atributos relacionados à santidade, ao amor, à misericórdia, em tudo aquilo que Deus é em si, e nós então nos portamos e nós então adotamos essa natureza divina, de forma que andamos como Ele andou e vivemos como Ele vive. Para isso é necessária uma transformação, porque o pecado ele nos tirou da condição dessa intimidade de estar relacionado com a natureza divina, uma vez que a natureza divina não admite pecado, e o pecado ele nos afasta e tira exatamente esse relacionamento de natureza divina com a natureza humana, mas uma forma de nós ingressarmos e termos a mesma natureza e de sermos semelhantes a Deus, como nós lemos aqui, e nós seremos semelhantes a Ele, exatamente quando nós passamos por um processo de regeneração, porque o pecado ele contaminou a raça humana
e somente uma coisa pode purificar, somente uma coisa pode limpar a raça humana para que ela possa novamente atrair a natureza divina. Somente algo muito poderoso pode fazer essa purificação, e nada mais é do que o sangue do Cordeiro de Deus morto na cruz do Calvário. Essa é a única condição que possamos readquirir o status de filhos de Deus segundo a natureza de Deus. E nessa tarde, os nossos irmãos vão declarar, e por isso estão vestidos de branco aqui, porque estão dizendo que estão mudando a sua condição, de que estavam no pecado, que estavam afastados, eram filhos da desobediência, eram filhos da ira, mas nesta tarde eles declaram vestidos de branco que passam o status, a condição de serem chamados filhos de Deus, porque o Senhor os amou e os chamou nesta tarde para isso. Bendito seja o nome do Senhor. Porque é algo importante quando o apóstolo João nos diz que nós alcançamos o amor de Deus. Esse quão grande amor nos concedeu. Porque um pai, para poder dizer que um filho que é rebelde, um filho que não anda segundo a sua natureza, um filho que não está de acordo com aquilo que ele lhe ensina, seria algo desonroso para o seu pai. Um pai dizer que um bandido é o seu filho, que uma prostituta é sua filha, é algo talvez constrangedor para um pai. Mas o apóstolo João está dizendo: nós éramos filhos do pecado, filhos da ira. Mas o nosso Deus, com seu grande amor, olhou para nós e João diz: veja que grande amor nos concedeu o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Ele nos disse um dia: vem para cá, meu filho, vem para cá, minha filha. Embora o mundo te rejeite, embora o mundo te condene, mas a partir de hoje tu és meu filho, porque eu te gerei. Tu és meu filho, porque eu te resgatei. Tu és o meu filho, porque o Filho de Deus morreu por ti. Bendito seja o nome do Senhor. E por que esta cor é tão importante nessa tarde? Eles são de cores diferenciadas. Temos aqui pessoas de vermelho, azul, amarelo, bege, e as cores são milhares e milhares. Eu disse que o branco é a cor preferida do nosso Deus, porque ela simboliza algo muito importante. Quando estive visitando o tabernáculo no deserto, na cidade de Eilat, Israel, e pude observar que o tabernáculo só possuía apenas 4 cores dentro do Santo dos Santos. Haviam 4 cortinas e 4 cores permeavam toda a tenda do tabernáculo, que simboliza a obra de Deus para poder resgatar o homem do pecado. E aqui, conversando com a guia, ela me explicou, disse o significado dessas cores. E as cores, segundo o livro de Êxodo, são: primeiro, azul; segundo, carmesim; terceiro, púrpura; quarto, branco. 4 cores: azul, púrpura, carmesim e branco. E a guia, então, a judia, me explicou: olha, pastor, o significado destas cores do tabernáculo. Eu disse: quais são o significado destas cores? Ela me disse: a primeira cor significa, o azul significa que é do céu que virá a salvação para a humanidade. É de lá que virá a salvação, não é da terra, não é do meio dos homens, não é dentre nós, mas é dos céus que virá a salvação para a humanidade. Ela disse: e o púrpura. E a cor púrpura? Púrpura é a cor usada por reis. Ela disse: é porque o rei virá do céu. O rei descerá do céu para salvar. Quantos conhecem esse rei aqui nesta tarde? Quantos conhecem esse
Eu perguntei o carmesim. Carmesim, para quem não sabe, é o tom de vermelho. Ela disse: o carmesim significa, sabe o quê? Significa que esse rei vai derramar o seu sangue. Você está entendendo? Quem está entendendo, glorifica o nome do Senhor. Esse rei vai derramar o teu sangue. Aleluia. Oh, glorificado seja o nome dele. É porque ele derramou sangue, o rei derramou sangue, que esses estão aqui nesta tarde. E eu estou e você está aqui. Eu perguntei o branco. Ela me disse: o branco é o principal, porque o rei que desceu do céu e que derramou seu sangue vai purificar todos. E o branco diz que ele vai fazer uma purificação e vai santificar todos, e vão estar todos limpos diante de Deus, para poder possuírem a mesma natureza que ele possui e se tornarem filhos de Deus. Se você é filho de Deus nesta tarde, você pode exaltar e glorificar o nome do Rei que desceu do céu e está aqui. Aleluia. Por isso que o branco é importante. O profeta Zacarias teve uma visão que o sumo sacerdote estava diante do Senhor e as suas vestes brancas estavam sujas. E de repente apareceu Satanás e começou a acusá-lo. É assim que Satanás faz conosco. Vocês que já foram batizados, simbolicamente, figuradamente, as suas vestes estão brancas diante de Deus. Mas por algum tropeço, algumas falhas, às vezes vem uma mancha da nossa roupa espiritual que é branca. E imediatamente Satanás, que é o acusador dos nossos irmãos, ele começa a acusar: você está em pecado. E começa a dizer: Senhor, não aceita, rejeita. E começa a nos condenar diante do Senhor. Mas Zacarias observou que de repente o anjo do Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, apareceu do lado do sumo sacerdote Josué e disse: tire as vestes sujas dele e coloque vestes brancas, coloque vestes limpas, porque eu estou purificando as suas vestes. Eu estou purificando as suas vestes. Por isso que cada vez, meu querido irmão, que vai passar pelas águas nesta noite, está vestido de branco. Você que já passou e já está com as suas vestes brancas, sempre que Satanás tenta manchar a tua vestimenta, o Senhor Jesus, que é o teu advogado, ele aparece e diz: eis que eu torno branco aquilo que Satanás quer sujar, porque o nosso Deus é o Deus que nos purifica de todo pecado. Aleluia. E por fim, quando observamos o apóstolo João, quando recebeu na ilha de Patmos a revelação do Apocalipse, ele teve uma visão magnífica, extraordinária, a visão que o apóstolo João teve do trono de Deus. Ele viu que Deus estava sentado num trono, e desse trono saía relâmpagos, vozes e trovões, que é a manifestação da presença de Deus. E ao redor do trono, à direita, à esquerda, atrás, o Todo-Poderoso, estavam milhões e milhões e miríades de anjos rodeando em torno do trono de Deus. Arcanjos, serafins, querubins estavam ladeando o trono do Todo-Poderoso. À direita e à esquerda do trono estavam os 24 anciãos. E adiante estavam os 4 seres viventes, que representam toda a criação de Deus sobre a terra. E de repente, à frente do trono,
apareceu uma grande multidão que ninguém podia contar, de toda a tribo, nação, língua, povo, e eles estavam vestidos de branco. Eles estavam vestidos de branco. Aleluia. Talvez você não está enxergando como eu posso enxergar nesta tarde. Mas talvez até hoje você não teve a revelação, você está como o apóstolo João, que não entendeu quem eram aquelas pessoas vestidas de branco. João não entendeu. Ele disse: estou vendo os anjos, estou vendo os arcanjos, serafins e querubins, estou vendo os anciãos diante do trono com as suas coroas, estou vendo o trono do Todo-Poderoso, mas eu não conheço esses que estão vestidos de branco diante do trono. Ele chegou para o ancião e disse: ancião, quem são estes que estão vestidos de branco e têm umas palmas na mão? Palmas, se você não sabe, é símbolo de vitória, é o ramo de caveira. E quem balança um ramo, quem balança uma palma, significa: eu sou vencedor. E todos aqueles que estavam de branco tinham folhas de palma na sua mão e balançavam, dizendo: eu sou vencedor. Você está pensando em dizer nessa tarde, eu estou vendo você crescendo pelo mistério. Mas João não sabia. E ele perguntou para o ancião: quem são estes que estão vestidos de branco? Quem são e de onde vieram? E o ancião disse: João, vou te falar quem são estes. Estes que estão vestidos de branco, eles não são aqui no céu, mas eles vieram lá da terra. Eles vieram de grande tribulação e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, e por isso estão aqui neste lugar. Coloque sobre os pés nesta tarde, porque você está diante do trono. Nesta tarde, quem são estes? No momento em que o pastor aqui disse: pastor Fábio, você vai falar 15 minutos. Eu abri a Bíblia e caiu em cima de Apocalipse: quem são estes vestidos de branco? Imediatamente o coral começou a cantar: quem são estes que estão vestidos de branco? Eu quero trazer por memória para que você entenda aqui nesta tarde. Você vai ser agora ter uma visão pela fé aqui, que todos que estão aqui, independente da cor da sua roupa, vai estar de branco agora neste momento. A tua roupa, seja azul, vermelha, roxa, ela simbolicamente vai ficar branca agora neste momento. Porque enquanto o coral estiver louvando o nome do Senhor com este ano, você vai ser transportado pelo Espírito para ter a visão que João teve. E você vai ver os anjos do Senhor ao nosso redor neste lugar. Você vai estar diante do trono do Cordeiro. E os anjos do Senhor ladeando o trono do Cordeiro. E você é parte dessa multidão que está diante do trono do Senhor, porque você lavou as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E aqueles que sentirem o que eu estou sentindo nesta tarde, que esse dia está muito próximo, que você vai estar diante do trono, com as suas vestes brancas, dando salvação ao nosso Deus, porque Ele é digno de Deus.